enviada. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, grande santo espanhol, fundador da Companhia de Jesus. Santo Inácio tem uma importante obra, que são seus chamados exercícios espirituais, que é um livro e ao mesmo tempo é um método de oração, de retiro, para que aprendamos a conhecer mais profundamente a nós mesmos, para que reconheçamos o pecado e acolhamos a misericórdia, para que cresçamos na amizade com Deus, para que nos libertemos dos afetos desordenados, para que tenhamos o discernimento da vontade de Deus de um modo concreto e possamos tomar decisões importantes na nossa vida. Pois bem, nessa sua obra, que é um clássico da espiritualidade cristã, católica, ele escreve já no início, abro aspas: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isso, salvar a sua alma. O homem é criado para a glória de Deus, para buscar a glória de Deus, e buscando a glória de Deus, o homem encontrará a salvação da sua alma. De modo que todas as coisas devem ser buscadas quando elas nos aproximam de Deus, quando elas concorrem para esta finalidade para a qual nós fomos criados: louvar a Deus e salvar a nossa alma. Isso de alguma maneira vem ao encontro, né? Se hoje nós não estivéssemos celebrando Santo Inácio, nós estaremos celebrando a sexta-feira da 17ª semana do tempo comum. E a oração da 17ª semana do tempo comum, a oração coleta, diz assim: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, auxiliados por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que abracemos os que não passam. Então aqui está a sabedoria: usar as coisas que passam, para que eu alcance as coisas que não passam. E nós poderíamos dizer, para que nós alcancemos aquele que não passa. Pois bem, isso então recorda, meus santos, que todas as coisas, e aqui eu me refiro às coisas boas e lícitas, todas as coisas boas, elas são um meio para que nós alcancemos
o fim. Quem é o fim? É Deus. A finalidade é Deus. Então, o trabalho, a saúde, os amigos, o emprego, o descanso, a diversão, tudo isso deve ser o meio para que eu alcance o fim, a finalidade. O problema, meus irmãos, a perversão, a desordem está quando as realidades que deveriam ser meios se tornam o fim da nossa vida, a finalidade da nossa vida. Aí você vive para trabalhar, você vive para ganhar dinheiro, você vive para descansar, você vive para ter saúde, você vive para os seus afetos. E tudo isso, coisas lícitas, tá? Não há nenhum problema ter afeto. Muito pelo contrário, não ter afeto seria algo desordenado. Que pessoa é essa que não ama os amigos, que não ama os familiares? Mas tudo isso deve ser apenas um meio. Redobrai de amor para conosco, para que, auxiliados por vós, usemos de tal modo os bens que passam, para que alcancemos o que não passa. Então, meus irmãos, precisamos readquirir esta ordem interior, que nos liberta. Quando nós amamos os nossos amigos, quando nós nos dedicamos no nosso trabalho, procuramos progredir na nossa vida, inclusive financeiramente, quando procuramos uma diversão, um descanso, um lazer, nada disso é mal, desde que tudo isso seja um meio para que eu alcance a finalidade da minha vida. Santo Inácio, então, ele elabora uma pergunta que ele apresenta como um caminho de liberdade interior, diante de qualquer decisão na nossa vida que nós nos perguntemos: isso me aproxima de Deus? Isso ajuda a que eu atinja a finalidade da minha vida? Olha aqui, meus irmãos, é uma pergunta libertadora, que cada um aqui comece a se perguntar: as minhas amizades, elas têm me conduzido a Deus? Os talentos que Deus me deu, eu os tenho utilizado para a glória de Deus e, consequentemente, a salvação da minha alma? Porque eu fui criado para a glória de Deus, e quando eu busco a glória de Deus, eu alcanço a salvação da minha alma. Então eu tenho buscado a glória de Deus. O seu namoro tem aproximado você de Deus, ou tem afastado você de Deus? As leituras, os filmes e séries que você tem assistido, tem aproximado você de Deus, ou tem afastado você de Deus e, consequentemente, da sua salvação? Mas precisa ser uma pergunta séria, corajosa, disposta a uma mudança, uma vez sabendo que isso não concorre para a glória de Deus e para a minha salvação, de você de imediato romper com isso, pedir a graça de Deus, a força para que você reordene a sua vida. Senão a sua vida é louca, você não tem uma finalidade, você é regido e guiado pelos seus afetos. E nem sempre, meus santos, aquilo de que gostamos nos faz bem, ou aquilo que nos custa nos faz mal.
Às vezes algo nos custa tanto. E aquilo que nos custa tanto é o caminho para a nossa liberdade. Aquilo nos faz bem. E às vezes você gosta tanto de algo que lhe faz mal. Então essa coragem de você se desprender. Santo Inácio diz a história que quando ele estava doente naquela enfermaria, e ele começava a se lembrar dos romances que um dia ele tinha lido, de cavalaria, buscando a glória do mundo, ser um homem grande, poderoso, importante. Depois que passava aquela leitura, o seu coração se esvaziava, seu coração se entristecia. Mas quando ele lia a vida dos santos, que lá doente deram-lhe livros de religião para que ele lesse, quando ele lia a vida dos santos, seu coração se enchia de alegria. Isto é isso para o qual eu fui criado. Mas custava uma renúncia de todo um estilo de vida a que ele tinha se proposto. Era uma guinada espiritual, era uma mudança. Aquilo lhe custaria muito, mas lhe traria paz. Quem aqui, meus santos? Quem aqui não já teve a experiência de querer muito algo, de você buscar aquilo, mas lá no fundo, concomitantemente, enquanto daquilo você desfrutava, que você muito queria, seu coração estava inquieto. Eu não fui criado para isso. Deus não está feliz com isso. Embora algo em você, a sua camada mais superficial, mais carnal, digamos, mais meramente humana, estava feliz, satisfeita, mas lá no fundo da sua alma você estava inquieto, aquilo não lhe dava paz. Ao mesmo tempo, o contrário, você faz algo que lhe custa, que dói renunciar, ou que custa fazer, algo em você, enquanto aquilo você realiza, aquilo lhe faz sofrer, mas no fundo da sua alma, você diz: eu estou fazendo a coisa certa. Deus está feliz com isso que eu estou fazendo, ou com essa renúncia que eu estou fazendo. Deus está feliz, e o seu coração se aquieta. Quem já não teve uma experiência assim? É isso, meus santos, é este método aqui de Santo Inácio. Então, pedir a Deus, por intercessão de Santo Inácio, essa coragem de você se desprender daquilo que não tem concorrido para a glória de Deus e para a sua salvação. Santo Inácio, ele não deixou, vocês podem ver que no coração dele existia o desejo de glória. No início era uma glória humana. Deus purificou aquele coração, ele agora busca a glória de Deus. Então, na sua oração, você vai se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho esses desejos na minha alma, eu tenho esses desejos no coração, mas primeiramente, Senhor, principalmente, Senhor, eu te desejo a Ti, eu quero Te alcançar, eu quero ir para o céu. Ajuda-me, Senhor, a me desvencilhar, a me desapegar desses outros desejos que não me conduzem a Ti, para que eu possa ser diferente, para que eu possa atingir a finalidade para a qual eu fui criado, glorificar a Deus e salvar a minha alma. Repito, meus santos, às vezes
aquilo de que gostamos não nos faz bem. E aquilo que nos custa nos faz bem. É para a nossa salvação. De uma maneira concreta, hoje nós iremos começar o nosso jejum pela vigília dos sacerdotes, né? A vigília vai ser amanhã, o jejum é hoje. Ninguém gosta de passar fome, né? Mesmo aqueles que não comem muito, ninguém gosta de deixar de comer. Mas a pergunta é: Jesus, com esse jejum, que me custa? E para uns custa mais do que para outros. Isso é, existem pessoas para quem a comida, renunciá-la, é um custo maior. É verdade. Há aqueles que gostam de um cafezinho logo cedo. Nossa, vou renunciar ao meu cafezinho. Ou de uma outra comida, né, para forrar o estômago, dar um pezinho no estômago. Nada. Só água que bate, quase que ressoa no estambo da gente. Mas a pergunta é: Jesus, isso que eu estou fazendo te agrada? Isso alegra o teu coração? Fazer um jejum pela santificação dos sacerdotes, pela perseverança na santidade dos sacerdotes. Isso te agrada? Ora, meus santos, nós temos fé. Nós sabemos que isso agrada a Deus. Rezar pelos sacerdotes para que eles sejam fecundos no seu ministério e arrebatem almas do inferno. Rezar pelos sacerdotes para que eles não sejam motivos de escândalo para os pequeninos. Rezar pelos sacerdotes para que eles progridam e perseverem no caminho da santidade. Rezar pelos sacerdotes para que eles tenham uma morte santa. Hoje eu abri o celular e recebi a notícia de um padre na África, muito fecundo no seu ministério, que à noite batizou 170 pessoas, mas assim, que se converteram, que abandonaram as religiões falsas e entraram na igreja católica. Ele batizou 167. E por ódio daqueles que tinham perdido esses membros daquela religião, ele foi assassinado. É triste, é trágico, mas é belo, né? Um sacerdote que morreu. Por quê? Porque estava glorificando a Cristo, salvando almas. Então, sem sombra de dúvidas, meus santos, seja generoso. Isto é, aquilo que lhe custa, lhe fará bem, o aproximará de Cristo, do coração de Cristo. Custou a Cristo morrer na cruz, mas ele foi obediente ao Pai. Custará a você fazer esse jejum, mas se una a Cristo a quem você está se unindo por meio da palavra, e a quem você se unirá por meio do sacramento. Se una a Cristo, tem os mesmos sentimentos de Cristo. Diga: eu vou oferecer, Senhor, com generosidade este jejum pela santificação dos sacerdotes e pela vinda para nós aqui de Cuiabá, pela vinda de um bispo segundo o teu coração. Que seja um bispo santo, que seja um bispo fiel à palavra de Deus, que seja um bispo cheio de vida espiritual, que nos anime com o seu exemplo e também com a sua palavra. Peçamos um grande bispo para Cuiabá. Mas antes de pedirmos no sábado, nós iremos nos comprometer com o Senhor na sexta, hoje, oferecendo a Ele o nosso jejum.
Tenho certeza, meu santinho, se você fizer essa pergunta que Santo Inácio nos ensina, isso agrada a Deus? Você, sabendo a resposta, você fará com muita generosidade este jejum e amanhã, com muita piedade, a sua oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.